Zulma vai atrás de Flora, afirmando que quer adotar Samir. O que ela não imagina é quem é Flora de verdade. Zulma nem imagina o que está prestes a acontecer com ela. Além disso, Sandra planeja algo contra a Dita ao anunciar um show dela na rádio. Mas Asdrubal será mais esperto e fazer Sandra e Ernesto se darem mal. Tudo começa quando Zulma vai atrás de uma juíza para declarar a sua intenção de adotar Samir. Surpresa, Flora diz: realmente, esse caso é bem inesperado. Pelo que me explicou, você é a dona do orfanato e o menor já está com o pai biológico dele. Por que acha que a guarda deveria ficar com a senhora? Zulma responde: muito simples. Eu que cuidei desse menino. Eu passei anos nutrindo um amor genuíno por ele. Mais do que isso, conquistando ele. A juíza comenta: bom, mas ele morava num orfanato. Qualquer casal poderia querer adotá-lo. Zulma retruca: a senhora pode perguntar para qualquer criança, ou até para Zenaide, que trabalha comigo. Eu nunca permiti que o menino fosse adotado. Ele foi criado como se fosse meu filho. As outras crianças sempre tiveram inveja da forma que eu tratei o Samir. A juíza pergunta: e a senhora acha que dará uma condição semelhante ao que o Cândido pode dar ao menino? Nervosa, Zulma responde: falando dessa maneira, a senhora até me ofende. A senhora acha que o meu amor é menor só porque eu não tenho dinheiro de Candinho? Desconcertada, Flora responde: não quis ofendê-la, mas você sabe que uma criança carece de necessidades básicas. Zulma afirma: claro que eu sei. Eu sou a responsável de um orfanato, minha senhora. Eu cuido de crianças há muitos anos. Respirando fundo, Flora diz: está certo. Eu aceitarei o seu pedido. Zulma fica animada, mas a juíza a interrompe e continua: mas não acontecerá de uma hora para outra. Cândido é o pai biológico. Ele não se afastou do menino por vontade própria. Nervosa, Zulma diz: mas eu criei ele. Samir é o que é por minha culpa, Flora afirma. Por isso eu estou aceitando o pedido. Mas isso não quer dizer que é uma causa ganha. Uma audiência será feita. E, para ser bem sincera, suas chances são mínimas. A não ser que Cândido não se mostre um bom pai. Zulma tenta se demonstrar compreensiva e se retira. Ao ficar sozinha, o seu semblante se transforma e, com ódio no olhar, ela diz: se para conseguir a guarda de Samir, eu tenho que destruir a reputação de Candinho, é isso que eu vou fazer. Candinho destruiu o meu coração. Ele merece ter o dele destruído também. Um tempo depois, Candinho conversa com Asdrubal e Celso sobre a conversa com Baronesa. Nervoso, Celso diz: você não deve confiar nessa mulher, e muito menos aceitar as propostas dela. Candinho pergunta: e por que não? Ela parece ser uma boa mulher. Celso solta uma risada debochada e, desconfiado, Asdrubal pergunta: que reação foi essa? Você conhece a baronesa ao ponto de saber sobre a índole dela? Engolindo em seco, Celso responde: não. Quer dizer, ela comprou a minha casa, mas ela é casada com Ernesto. E só isso já é um bom motivo para não confiar nela. Desconcertado, Candinho comenta: você tem razão. Eu não sei se ela sabe sobre o bigodinho, mas... Celso o interrompe e afirma: sabe, ela sabe. Eu mesmo já disse a ela, e Dita e Estela também. A baronesa não é ingênua. Candinho diz: mas mesmo assim, eu confio que ela quer fazer uma boa ação. Celso insiste: existem diversas maneiras de fazer uma boa ação. Candinho, me escuta. O Ernesto já declarou diversas vezes que quer se vingar de você. A esposa dele, por mais que demonstre boas intenções, querer comprar a fábrica e até a sua mansão não é uma coincidência. Asdrubal comenta: eu não tinha pensado por esse lado. Será que Ernesto está manipulando a esposa para algum plano? Candinho responde: eu não sei.
Eu vou pensar sobre isso. Eu não vou aceitar nada sem falar com vocês. Celso respira aliviado e percebe que conseguiu ganhar algum tempo. Mais tarde, Celso aparece na casa de Sandra, que pergunta: o que quer dessa vez? Irritado, Celso retruca: o que foi fazer na casa de Candinho? Enlouqueceu de vez? E se ele te reconhecer? Revirando os olhos, Sandra responde: ah, pelo amor de Deus! Se o Candinho não foi capaz de reconhecer o próprio filho, que vivia na casa dele, iria me reconhecer? A não ser que a titia volte a assombrá-lo, ele nunca vai desconfiar de nada. Celso diz: mas mesmo assim, eu já havia te proibido de fazer negócio com ele. Aos risos, Sandra pergunta: e por acaso você está em condição de me exigir alguma coisa? O Candinho pode ter encontrado o filho dele, mas ele ainda não sabe que você sabia onde ele estava. Celso se aproxima com um olhar intimidador e afirma: você tem muito mais a perder do que eu. Você acha que está a salvo, que está vivendo essa vida de riquezas sem preocupações. Mas basta apenas uma denúncia minha para você voltar para o chilindró sujo que você nunca devia ter saído. Furiosa, Sandra retruca: não queira medir forças comigo, Celso. Até hoje eu não fiz nada contra você, porque é o meu irmãozinho. Mas eu posso acabar com você antes mesmo de você chegar na delegacia para me denunciar. Engolindo em seco, Celso comenta: quer saber? Continue com essas negociações. Eu confio que o Candinho vai descobrir quem você é. E quando isso acontecer, eu vou esquecer que tenho uma irmã. Sandra ergue a sua cabeça e diz: você já deveria ter esquecido. Se você não se lembra, eu sou a Baronesa Deschamps e nada vai conseguir me derrotar. Mas o que ela menos imagina é que por causa de um detalhe, todos os seus planos podem ir por água abaixo. No dia seguinte, as crianças do orfanato reclamam do café da manhã. Fingindo estar forte, Zulma afirma: é só isso que temos, café ralo e pão adormecido. E deem graças a Deus por terem o que comer. Depois que as crianças vão para a escola, Zulma enfim desaba no sofá e chora. Zenaide se aproxima dela e fala: não fique assim, patroinha. Ainda vamos achar uma solução. Zulma retruca: depois que o Samir se foi, essa casa ficou sem luz. E ainda perdi a mesada de Celso. Eu me sinto no fundo do poço. E as crianças estão me odiando. Zenaide diz: não seja tão dura consigo mesma. A senhora ainda não pensou na melhor forma de passar por cima disso tudo. De repente, Zulma arregala os olhos e fala: é verdade, você tem toda a razão. Eu preciso de ajuda. E eu acho que sei quem vai conseguir me ajudar. Enquanto isso, Ernesto comenta com Sandra sobre os seus próximos passos na rádio. Fingindo interesse, a vilã diz: e falando nisso, eu quero que você coloque a Dita na programação. Eu quero que ela faça um show ao vivo. Aos risos, Ernesto comenta: você só pode estar brincando. Eu nunca vou deixar que ela faça parte da programação da minha rádio. Sandra afirma: não, eu não estou brincando. A Dita vai fazer um show. E isso não é um pedido. Confuso, Ernesto questiona: por que você está tão interessada na Dita? É algum tipo de redenção? Mudou de lado como o Celso? Revirando os olhos, Sandra responde: é claro que não. Esse show não é para ajudar a Dita, mas para acabar com a reputação dela. E acabando com a reputação dessa caipira, eu estarei acabando com a reputação de Candinho. E acabando com a reputação de Candinho, eu vou ter mais chances de comprar a fábrica e a mansão. Abrindo um sorriso, Ernesto fala: se tivesse me dito isso, eu jamais pensaria que estava se redimindo. Você realmente pensa em tudo.
Sandra afirma. Alguém tem que pensar. E o cérebro sempre esteve comigo, não é? De repente, Zulma entra no local sem ser convidada. Surpresa, Sandra questiona. O que você está fazendo aqui? Zulma a interrompe e fala. Eu não vim aqui conversar com você, mas com o meu priminho. Aos risos, Ernesto comenta. Agora eu sou o seu primo, não é? Quando eu pedi a sua ajuda, eu era um encosto. Com um semblante de vítima, Zulma diz. Você sabe que eu estou passando por necessidades. Eu sei que a nossa relação não era muito boa, mas quando você precisou, eu permiti que morasse na minha casa. Eu só quero um empréstimo. Eu preciso alimentar os meus anjinhos. Eu não me importo comigo, apenas com os órfãos. Ernesto solta uma gargalhada debochada e fala. Faça-me um favor, não é? Eu nunca acreditei nessa sua carinha de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Os dois começam a discutir, até que Sandra os interrompe e fala. Espera, eu acho que eu posso ajudar. Surpreso, Ernesto questiona. O quê? Não vai cair nessa conversa, não é? Sandra responde. Mas eu não vou entregar o dinheiro assim, de graça. Você vai ter que me ajudar num plano que eu tenho contra o Candinho. Eu quero acabar com a reputação desse caipira. Abrindo um sorriso, Zulma diz. Ora, mas que coincidência. Tudo o que eu mais quero é acabar com a reputação de Candinho. Uma aliança começa a se formar, mas o que elas ainda não sabem é que pode ser o início de sua derrocada. Mais tarde, Sandra, disfarçada de baronesa, vai até a casa de Candinho, que fala. Olha, se você quer saber sobre a compra... Sandra o interrompe e fala. Não, eu prometi que ia esperar o seu parecer. Hoje eu vim falar com a sua esposa. Surpresa, Dita questiona. Com eu? Sandra responde. Isso mesmo. Eu vim te avisar que o meu marido foi muito flexível e aceitou que você fizesse um show na rádio. Com um brilho no olhar, Dita pergunta. É verdade mesmo? Sandra responde. É claro, eu prometi que ia te ajudar, e é o que eu estou fazendo. Candinho e Dita ficam eufóricos com a notícia e começam a acreditar que a baronesa realmente é uma boa mulher, sem imaginar que estão caindo em uma armadilha. Mais um tempo se passa e chega o dia do show de Dita. O show será realizado ao vivo e na plateia terá apenas pessoas importantes. Perto do horário marcado, Zulma se aproxima da mansão e fala. Chegou a hora da minha parte do plano. A Dita não chegará nesse show. Logo em seguida, Dita e Candinho saem às pressas da mansão e a mocinha fala. Vamos logo, senão vamos nos atrasar. Quando Candinho se aproxima de seu carro, ele arregala os olhos e fala. Essa não. Os pneus estão tudo furado. Desesperada, Dita pergunta. O quê? Mas como assim? Mas antes que eles pudessem encontrar alguma solução, uma chuva de tinta cai sobre Dita. Candinho entra em desespero e percebe que uma lata foi posicionada estrategicamente naquele lugar. Aos gritos, Dita pergunta: Mas o que é isso? Onde que surgiu essas tintas? Nervoso, Candinho diz: Eu não sei. Deve ser alguma pegadinha. Você precisa se lavar enquanto eu conserto esses pneus. Furiosa, Dita afirma: Não, mesmo suja de tinta, eu vou fazer esse show. Quando Dita sai correndo pela cidade, Zulma arregala os olhos e fala: Eu não acredito nisso. Eu tenho que avisar a Sandra. Senão nosso plano vai todo por água abaixo. Momentos depois, Sandra sobe no palco da rádio. Se aproximando do microfone, ela diz: Para quem não me conhece, eu sou a baronesa Sofia Deschamps. Eu estava patrocinando Dita Ribeiro,
mas ela acaba de me trair. Quebra de contrato é algo que eu realmente não admito. Espero que ela nunca mais consiga trabalho algum após esse descaso. De repente, Dita aparece e todos se assustam ao vê-la suja de tinta. Sem se importar com os olhares, Dita se aproxima do microfone e afirma: "Eu tô aqui. Eu vou fazer o meu show." Em choque, Sandra pergunta: "Mas o que é isso? Você não pode cantar assim." Dita retruca: "Por acaso vocês estão querendo ouvir a minha voz ou ver minhas belezas? Porque eu sou uma cantora e não modelo." Nesse momento, Zulma aparece e fala: "Não acreditem nessa mulher. Dita Ribeiro pode ter uma voz que encanta, mas sua índole assusta. Ela está suja de tinta porque ela quis evitar uma reforma do orfanato." Confusa, Dita questiona: "Como é que é?" Zulma responde: "É isso mesmo. Depois que descobriu que Samir é filho do marido dela, Dita quer acabar com o orfanato. Graças a ela, os meus anjinhos estão passando fome." Ernesto aparece e confirma: "Isso é verdade. Eu estava ajudando minha prima na reforma. Foi triste ver essa mulher falar horrores para aquelas crianças." Todos no local ficam muito assustados e os ouvintes da rádio ficam ainda mais apreensivos, pois não conseguem visualizar o que está acontecendo. Para eles, tudo é real, como se fosse um tribunal ao vivo. Perdendo a cabeça e vendo que a sua reputação está sendo destruída, Dita tenta partir para cima de Zulma, mas a vilã acaba tropeçando em seus próprios pés e cai em cima de Sandra. Tentando se equilibrar, ela puxa a peruca de sua aliada, revelando os cabelos loiros da vilã. Completamente em choque, Dita pergunta: "Sandra, você tá viva?" A vilã entra em desespero e tenta esconder os seus cabelos, mas Dita continua: "Então quer dizer que tudo isso foi um plano contra eu? Não tinha show nenhum. E a Zulma ainda te ajudou. Ela jogou a tinta em eu, de propósito." Nesse momento, Candinho chega junto com a polícia após escutar as acusações contra sua esposa, mas acaba encontrando algo muito pior. Sua inimiga declarada está viva e quase teve posse de seus bens. Ao redor da cidade, as revelações e discussão deixam todos os telespectadores eufóricos. Nunca teve tanta audiência na rádio, e o desmascaramento dos vilões vira febre na cidade. Sandra, Ernesto e Zulma são presos, e Dita e Candinho são vistos como heróis na cidade. Você acha que a Zenaide deveria cuidar do orfanato e das crianças? Que nota de 0 a 10 você acha que a Dita e o Candinho merecem? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.